Bom, a gente tem 3 grandes grupos alimentares que são essenciais para a gente compor a nossa refeição. O primeiro deles, que a gente precisa mais, porque a gente queima muito, é o grupo energético, né? A nossa demanda de energia durante o dia, né, é enorme, é o que a gente mais gasta de energia, e a gente precisa repor isso, porque se a gente não repõe, em algum momento a gente começa a sentir, né, hipoglicemia, desconfortos, enfim. Mas vamos lá, então a gente tem grupo energético, a gente tem o grupo construtor, que constrói tecidos, cabelo, pele, unha, músculo, né, é importante ter também, e a gente tem o grupo regulador, que regula nossas funções metabólicas, né, então é extremamente importante esse grupo regulador, que regula bastante coisa. Então, dentro do grupo energético, o que, que eu tenho ali? Quais são os alimentos, né, que compõem esse grupo? Então, a gente tem um grupo dos carboidratos, que basicamente são cereais, os tubérculos, né? Então, cereais, farinha de trigo, aveia, cevada, centeio, né? São cereais. A gente tem batata, mandioquinha, mandioca, né, que são os tubérculos mais ricos em carboidrato, macarrão, então derivados de farinhas, né, macarrão, pão, bolo, bolacha, tudo isso é fonte de carboidrato que fornece energia. E a gente também tem como fonte de energia os alimentos que fornecem gordura. A gordura também tem uma capacidade de fornecer bastante energia, né? E aí a gente tem gorduras de origem vegetal, que são os óleos vegetais, azeite, algumas frutas mais oleosas, né? Coco, que tem o óleo de coco também, abacate, também tem óleo de abacate, depois a gente tem de origem animal, que basicamente manteiga, creme de leite, banha, enfim, tudo isso de origem animal. E depois a gente tem o grande grupo, a gente falou agora do grupo energético, então compõe carboidratos e gorduras, aí a gente tem o grupo construtor, né? Basicamente são as proteínas, que podem ser de origem vegetal ou de origem animal. E as proteínas de origem vegetal, a gente tem como alimento as leguminosas, basicamente, então feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, né, todos esses, a soja, né, que é um feijão, então derivados da soja também, tofu, e como fonte de proteína de origem animal, a gente tem as carnes, os ovos, né, derivados de leite, enfim, também acabam fornecendo proteínas aí. Depois a gente tem o grupo regulador, né, que é o grupo das que nos fornece vitaminas, minerais e fibras. Na minha opinião, é o grupo mais importante que a gente tem, que ajuda nosso organismo a equilibrar todos os nossos processos metabólicos, né, e ajuda, enfim, muitos processos, eu vou também comentar com vocês, então é essencial que eu tenha esse equilíbrio de vitaminas e minerais, por exemplo, para ter um detox eficiente. É essencial que eu tenha uma quantidade mínima de fibras, que eu ingira uma quantidade mínima de fibras, de pelo menos 30 gramas de fibras por dia, para ter um trânsito intestinal funcionando bem, né? Então, para eu ter isso, eu preciso consumir esses alimentos, né, que é do grupo regulador, que basicamente são as frutas e os vegetais, né? E aí, quando eu falo de vegetais e frutas, né, esse praticamente é o grupo que menos faz parte do dia a dia das pessoas. Por que que é importante a gente ter todos esses grupos de uma forma equilibrada? Porque a gente sabe que quando a gente tem esse desequilíbrio e o nosso organismo começa a dar sinais e sintomas clínicos, né, de desconfortos gastrointestinais, enfim, acidez aumentada no estômago, o intestino mal, que não está funcionando direito, o fígado não está detoxificando, eu fico inchada, né, enfim, eu começo a ganhar peso, começo a ter resistência à insulina, tem vários processos que vão acontecendo, a consequência desses desequilíbrios, né, na verdade, isso acontece porque existe desequilíbrio alimentar, porque todo o tipo de desequilíbrio que acontece no nosso organismo começa na boca, né? Então, tudo depende do que a gente coloca para dentro do nosso organismo.